A maioria das pessoas imagina o rei Salomão apenas como um homem sábio, quase místico, conhecido por julgamentos justos e frases profundas. Mas poucas percebem que ele também governou uma das economias mais ricas, organizadas e influentes do mundo antigo. Um reino que concentrou ouro, comércio internacional, tributos e poder político em uma escala que, para a época, era simplesmente absurda. E talvez a pergunta mais incômoda seja esta: como um reino tão próspero conseguiu se tornar um alerta histórico sobre riqueza, poder e colapso? E antes de avançarmos, pense nisso por um instante. Você acha que uma economia extremamente rica pode ser justa com todos ao mesmo tempo? Escreve nos comentários. O que você acha? Menos prosperidade sempre beneficia a maioria, ou quase sempre concentra poder no topo? Para entender isso, precisamos voltar cerca de 1000 anos antes de Cristo, a uma região estratégica entre África, Ásia e o Mediterrâneo. Israel não era apenas um território religioso, era uma rota comercial vital. Tudo o que saía do Egito em direção à Mesopotâmia, ou que vinha do Oriente para o Mediterrâneo, passava por ali. Salomão herdou esse posicionamento geográfico e fez algo raro: transformou localização em sistema econômico. Durante seu reinado, Jerusalém deixou de ser apenas um centro político e religioso e se tornou um hub econômico. Salomão firmou alianças com potências como Tiro e Sidom, cidades fenícias especializadas em comércio marítimo. Em troca de produtos agrícolas, Israel recebia madeira de cedro, metais, artesãos e acesso direto às redes internacionais de comércio. Ouro fluía para Jerusalém em volumes tão grandes que, segundo os registros históricos, a prata chegou a perder relevância como reserva de valor. Isso não era simbolismo, era concentração real de riqueza. Tributos internos, impostos sobre províncias, taxas comerciais e presentes diplomáticos alimentavam um sistema que colocava o rei no topo de toda a estrutura econômica. Se você observar com atenção, perceberá que Salomão criou algo muito parecido com um estado centralizador moderno, onde o excedente da base sustentava o luxo e os projetos do topo. E os projetos eram monumentais: palácios, fortalezas, cidades, armazém, frotas marítimas, o famoso Templo de Jerusalém. Tudo isso exigia mão de obra constante. E aqui entra um detalhe que raramente aparece romantizado. Boa parte dessa mão de obra vinha de trabalhos compulsórios. O reino prosperava, mas não igualmente para todos. Enquanto a elite acumulava ouro, o povo sustentava a engrenagem. Talvez você esteja começando a perceber algo familiar nessa lógica. E vale a pena parar um segundo e refletir. Quando você ouve falar de crescimento econômico hoje, quem realmente sente esse crescimento no dia a dia? Salomão entendia que riqueza não é apenas acumular, mas controlar os fluxos. Ele controlava o comércio de cavalos do Egito para distribuir mercadorias, monopolizava rotas e transformava alianças políticas em vantagens econômicas. Isso fez de Israel uma potência regional, mas também criou uma dependência perigosa. O sistema só funcionava enquanto o fluxo de riqueza continuasse crescendo. O problema é que sistemas baseados em expansão constante carregam um risco invisível. Quanto mais riqueza você concentra, mais precisa extrair, mais impostos, mais tributos, mais controle. E lentamente, o peso começa a cair sobre quem está na base. Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, não escapou disso. Curiosamente, foi o próprio Salomão quem deixou registros que soam quase como um aviso ao futuro. No auge da riqueza, ele escreve que tudo é vaidade, que a acumulação não traz sentido duradouro e que o excesso cobra seu preço. Não parece estranho que um dos homens mais ricos da história tenha sido também um dos mais críticos da própria riqueza? E aqui entra um ponto que poucos gostam de discutir. O colapso não veio durante o reinado dele, mas logo depois, quando Salomão morreu, o reino se fragmentou. Tributos excessivos,
desigualdade e centralização levaram revoltas internas. O sistema econômico não resistiu sem a figura que o sustentava. Aquilo que parecia sólido revelou-se frágil. Se isso soa distante, tente observar o mundo atual. Economias altamente centralizadas, estados inchados, dívidas crescentes, populações pressionadas para sustentar estruturas cada vez maiores. A história de Salomão não é apenas antiga, ela é extremamente atual. Talvez a maior lição aqui não seja sobre ouro, mas sobre limites. Salomão teve acesso a tudo o que o mundo antigo poderia oferecer. E ainda assim, concluiu que riqueza sem equilíbrio gera vazio. Quantas vezes hoje somos empurrados a acreditar que o próximo aumento, o próximo investimento ou o próximo consumo finalmente trará estabilidade? E deixe isso ecoar enquanto você assiste. Se um dos homens mais ricos da história percebeu que a economia pode crescer enquanto o sentido diminui, o que isso diz sobre o nosso próprio sistema? A economia de Salomão foi grandiosa, eficiente e poderosa, mas não foi sustentável. E talvez seja exatamente por isso que ainda falamos dela, milhares de anos depois. Não como um modelo perfeito, mas como um alerta silencioso. No fim, a pergunta não é se a riqueza é boa ou ruim. A pergunta é quem a controla, quem paga o preço e quanto tempo isso realmente dura. Se essa reflexão fez sentido para você, vale continuar acompanhando, porque a história não apenas registra o passado, ela antecipa o futuro para quem sabe ouvir. E os efeitos dessas escolhas ainda moldam a forma como lidamos com dinheiro hoje.